Uma das coisas que eu anseio por fazer é melhorar o meu diálogo com vocês, assim, a nossa conversa e tal. E para isso, para começar, fiz um post, né, no Instagram pedindo que as pessoas mandassem perguntas, né, por que elas se interessam, o que elas gostariam de saber. O pessoal perguntou lá no Instagram e vai ouvir a resposta no YouTube. Então, a questão da alimentação na estrada é um caso sério, né? O pessoal perguntando o que eu gosto de comer, sempre o mais próximo de casa possível, né? Porque a gente, às vezes, chega a fazer um final de semana, né? 3, 4 dias ali, começando na quinta ou na sexta-feira, indo até o domingo, você toca em 3, 4 estados diferentes do Brasil, cada um com um clima diferente, né? E a comida, obviamente, é diferente, mas a comida familiar, né? A comida... O arroz com feijão, isso me faz muito bem, eu sinto falta, eu não consigo ficar muito tempo sem um arroz com feijão, eu fui condicionado a isso, né? Como eu tenho 2 casas, eu moro um pouco em Belo Horizonte, moro um pouco em São Paulo, quando eu venho para São Paulo eu sempre trago um pouquinho do feijão feito lá em Minas, porque o tempero é muito especial e eu não fico sem ele, então sempre trago um potinho de feijão para São Paulo e aí eu sigo bem. Eu trago congelado, no cooler, 2 tapeuete de feijão. Ver um filho tocando, eu nem digo carreira, eu não sei, né? Eles são muito jovens, então eu não sei se eles vão seguir na música, eu espero que sim, se eles quiserem, acho que eles têm todas as condições para seguirem na música. Eu acho que o Juliano está mais decidido, porque já tem a banda, que é o Da Parte, já estão indo para o 2º álbum, ele é muito jovem, né? Para estar já no 2º álbum, mas as coisas andam hoje mais depressa, eu fico muito feliz, né? Ainda que a gente não saiba exatamente se ele vai continuar, se vai perseverar na música, eu acredito que sim, mas eu fico muito feliz. E agora, mais do que pensar numa carreira e tudo, no futuro, eu penso muito no agora, como a música ajuda ele, como a música trabalha com a autoestima do cara, como ele fica feliz, preenche seu tempo, faz ele olhar para o mundo, porque ele escuta de tudo, escuta a música brasileira, conhece meus amigos, né? Teve a oportunidade de conhecer vários grandes músicos e mesmo lá fora, né? Como isso ajuda ele a olhar o mundo, a entender o mundo. Afinal de contas, a música é uma potência dentro da cultura, né? Do mundo. Então, eu acho que isso é muito bonito, assim, ver como ela pode promover o desenvolvimento do cara, o bem-estar. E comigo não foi diferente. Acho que a música, quando chegou para mim também, causou essa baita transformação. Bom, quando eu resolvi ir para a música, definitivamente, eu já tinha me formado em psicologia. Eu tinha lá meus 23, 24 anos, eu já tocava desde os 15, mas fiz o curso de psicologia, meu pai era psicólogo e eu acabei fazendo o curso de psicologia na UFMG, mas sempre foi uma segunda opção, a música sempre foi a primeira. Então acho que meu pai e minha mãe já sabiam que em algum momento eu ia degringolar para a música e foi isso que aconteceu. O meu pai, ele até entendeu melhor, ele foi até, me estimulou. A minha mãe com aquela, né, coisa de mãe mesmo, né, precaução, medo e tal, falou, ó, toma cuidado, não sei o quê. E o meu técnico de futebol, porque eu jogava futebol quando eu comecei a tocar e tal, esse foi o mais engraçado, porque ele falou, pô, você... Claro, ele pensou com a cabeça do atleta, né? Pô, mas você vai pra música, cara? Tem certeza? Eu falei, sim, eu tô... E os ensaios estão acontecendo na mesma hora do treino, então não tá incompatível. Eu tô optando pela guitarra e tô deixando a bola de lado. Ele falou, não faça isso. Você vai virar aí um boêmio alcoólatra, vai se enfiar nas drogas e tal. Então... Cada um responde de uma maneira, né? Mas as lembranças maiores é meu pai, minha mãe e meu treinador de futebol. Começar uma banda com um disco independente é algo muito romântico, né? Uma espécie de uma batalha vencida ali no início. E os recursos eram nossos, né? A gente tocava para pegar o dinheiro e reverter, investir na gravação de um disco. Não era incomum nessa época. Existiram várias bandas lançando trabalhos independentes ali no início dos anos 90, principalmente o pop rock, porque o pop rock tinha sido moda nos anos 80, né? Tinha sido a bola da vez e nos anos 90 já não era. Então isso criou uma dificuldade, um empecilho. As gravadoras já não estavam contratando a revelia como faziam nos anos 80. Então muitas bandas da nossa geração, da geração do Skank, começaram
começaram com trabalhos independentes. O Skank não foi exceção à regra. O que o Skank fez diferente, isso sim, talvez tenha sido uma das primeiras, se não a primeira, é ter lançado um disco independente no formato CD, porque ali em 91, 92, eu não tinha tocador de CD. Eu falei, não, eu fui contra no início. Falou, não vamos lançar em CD, como eu vou mostrar lá em casa? Não tem tocador de CD em casa e tal, lá só tem vinil e fita cassete. Mas foi a melhor coisa, porque a gente assegurou uma qualidade que o CD tinha, né? Claro que se comparando com fitas demo, né? Não comparando com vinil feito, né, de forma legal, de forma precisa, bem feita, não tem comparação. Mas o CD resguardava essa qualidade. Então o próprio cara da rádio já pegava, já podia tocar. Isso facilitou muito. E chamou a atenção de muita gente. Caramba, os caras já começam com um CD, como assim? Isso não era comum, isso de fato não era comum. E eu acho que isso é que ajudou, e que acabou chamando a atenção pro Skank, não só isso, várias outras coisas. O som também. O som que a gente estava fazendo era um barulho diferente, era uma espécie de uma mescla de reggae com rock eletrônico, né? Tinha muito sampler, muita bateria eletrônica. A gente escutava muito dancehall jamaicano, que hoje nada mais é com essa batida, né, que a gente escuta aí no reggaeton, né? O Skank fazia tinha um flerte muito forte com a música jamaicana produzida naquela época, que não era o roots reggae, um reggae moderno e tal. E isso chamou atenção e a gente acabou chegando, movimentando algumas matérias em veículos importantes no Brasil. A gente começou a ter um público em Belo Horizonte e as gravadoras começaram a se interessar. Aí a história muda. Ali em 93 já a gente vendeu o nosso disco independente para a Sony. Estamos na Sony até hoje, né? São 30 anos de gravadora, e aí começa uma outra história, a história que o Brasil já conhece melhor, todo mundo já conhece, porque aí, né, a música foi pro rádio, a gente tinha dinheiro para fazer clipe, gravar em bons estúdios e tal, mas eu tenho muito orgulho daquele primeiro disco independente do Skank. Eu gostaria de ter composto qualquer coisa dos Beatles, né? Para mim, até um lado B dos Beatles eu estava feliz. Puxando um pouco pro Brasil aqui, recentemente eu gravei essa música, inclusive, a pedido do próprio compositor, né? Foi ele que me indicou para cantar essa música para um outro projeto. É uma música que eu gostaria de ter feito. Oba, lá vem ela, de Jorge Benjor. Se eu solo, tomo mais pra pô, John, caramba. Pensando nos Beatles, eu me dei a liberdade de cada hora adorar um. Então eu comecei, quando eu era muito novo, criança, meu primeiro grande ídolo na música foi o John Lennon, sem sombra de dúvida. Eu não sei, talvez até pela personalidade, pelo que eu vi nos filmes, né? Principalmente o Help, eu achava que ele era uma espécie de, sei lá, de líder, ou ele que dizia como os Beatles tinham que se vestir, quais os instrumentos deviam usar. Eu achava que isso era fascinante. O John tinha um olhar mais, sei lá, mais inquieto, mais provocador, né? Quando eu comecei a tocar ali pelos 13, 14 anos, eu comecei a me apaixonar mais pelas composições do Paul, pelo timbre da voz do Paul e até pela abrangência, né? Como ele conseguia cantar alto, né? Em tons mais altos. Tanto que o grande ídolo dele era o Little Richard, que cantava muito alto, né? Então tinha aquelas coisas... Lucille! Então eu ficava fascinado e eu conseguia. Talvez quando eu tivesse engrossado a voz ainda, eu tive brincadeira, porque a minha voz sempre foi mais alta, mas aí eu comecei a me identificar mais com o Paul. E depois virei John de novo e depois comecei a gostar, achar que o Beatles solo melhor era o George Harrison. E o Ringo é um dos melhores bateristas do mundo. Então eu variei muito nessa adoração pelos Fab Four, né? Cada hora um. Pô, Rodrigo Suricato, obrigado por ter mandado a pergunta, cara, mas as minhas influências são várias. Eu escolher uma pessoa, um artista para dizer, eu me influenciei, tenho o som da voz dessa pessoa, eu me identifico mais. É difícil dizer, mas eu, talvez pelo timbre, né, a voz do Paul. O Paul é um absurdo, né, porque é um cara que ele tem inúmeras habilidades, né, qualidades, toca bem, compõe bem, canta bem, é um absurdo. Mas eu acho que eu me inspirei, principalmente no início, muito com o Paul e, obviamente, de tabela com o Little Richard. Mas todos esses caras que cantam mais alto, Steve Winwood, do Blind Faith, ou ele foi de várias bandas, né? É um outro cara que eu gosto muito, canta alto pra caramba. Steve Marriott, do Small Faces, também adoro. Esses caras aí me influenciaram muito. Até o John Fogerty, do Creedence Clearwater Revival, você deve gostar também muito, também me influenciou. Heriberto Leão, que legal você ter mandado sua pergunta. Cara, inspiração, você é artista, você sabe, vem de várias formas. Eu acho que eu não tenho uma cartilha,
ou um jeito só de compor e de receber inspiração. A única coisa que eu tenho na cabeça é que para compor a gente precisa preparar tudo para compor, né? Preparar para receber. Então, eu preciso estar sempre com o instrumento na mão, com o violão. Dificilmente não me lembro de eu ter feito alguma coisa que eu não tivesse com a guitarra ou com o violão. Eu não me lembro. Então, preparar esse ambiente, né? E eu sou meio, nesse aspecto, eu sou meio vagabundo, porque eu sempre compus muito por encomenda. Então, agora, para mim, eu abro temporadas. Então, às vezes, eu tô na estrada, fazendo show, não sei o quê. Quando começa a temporada de criação, aí eu me volto e aí é como se eu acessasse um outro modo em mim, uma outra sintonia. E aí eu começo a compor e à medida que eu vou compondo uma, duas coisas, começa a aparecer mais. Que é só um pouquinho difícil acessar esse modo. Mas depois que liga a chavinha, vai embora. Então, aí eu começo tudo a inspiração para mim. Uma melodia que vem à cabeça, escutar som, porque afinal de contas, alguém já disse, o homem não é uma ilha, né? Você é influenciado o tempo todo por outras coisas, né? Então eu gosto muito de escutar outras bandas e às vezes me inspiram, músicas de outros artistas me inspiram. Acho que como é nas artes plásticas, na literatura, né? Um autor inspira o outro, enfim. Mas eu sempre começo com o instrumento na mão. Para compor, não tem muito uma fórmula. Eu posso ou receber uma letra, e aí essa letra pode ser inspiradora ou não, ou eu mandar uma melodia para um dos meus parceiros, ou um parceiro novo. Às vezes eu encontro uma pessoa, que eu gosto do trabalho, mas que eu nunca tabelei, a gente fala, então vamos fazer alguma coisa juntos. Isso já aconteceu, então isso também acaba sendo inspirador, né? Um encontro e tal, e uma letra legal. Ou então eu mando a melodia. Quando eu comecei a trabalhar com o Lô Borges, ali no final dos anos 90, né? Ele me explicou que tudo tem que ser guardado, tudo tem que ser levado a sério. Então qualquer brincadeira no violão, uma melodia que você cantarolou, aquilo pode virar música, e é verdade. Então é bom sempre ter um gravador perto. Hoje com o celular é tranquilo, né? Você pensou numa coisa, grava e dali você já desenrola uma melodia. O que me inspirou, ou está me inspirando a me dedicar mais ao digital é porque eu estou vendo que hoje é uma condição para qualquer pessoa que trabalha com o público. É uma ferramenta valiosíssima, muito importante. E de canal direto. Quem não viveu essa época não sabe exatamente o que é você ter um procurador para falar das suas coisas para o grande público. Claro que a gente sempre teve o microfone do nosso lado, você pode numa entrevista falar uma coisa e tal, mas às vezes aquilo é tirado do contexto, não é bem cuidado, não tem o cuidado que merecia. Então essa possibilidade, eu sempre brincava, no início, quando todas as bandas começaram a ter site e essa coisa toda, e poder informar diretamente o seu público, sem um intermediário, né, sobre os próximos passos, os shows, ou sobre um tema polêmico que tenha atingido a banda e tal, eu falei, caramba, isso é o sonho de todo mundo, né? Agora a gente tem nosso próprio jornal nacional. Eu acho isso maravilhoso. E eu continuo sonhando com isso, em ter meu próprio jornal nacional. Imagina o que é isso, eu poder dizer diretamente para todo mundo que me acompanha, se interessa por mim, pelo meu trabalho, coisas que eu acho pertinentes, preciosas, valiosas, que possam interessar. Isso me motiva muito. E hoje, cada vez mais, se faz necessário esse contato direto. Eu acho que mesmo eu fazendo todo esse esforço, ainda não vou conseguir atender esse tanto de gente que me acompanha e se interessa pelo meu trabalho, mas é uma tentativa, vamos lá. Não ter procuradores é uma coisa muito boa, né? É uma coisa muito sedutora, você dizer direto aqui, ó, eu e vocês, olha que maravilha, que privilégio que é. Para quem viveu outros tempos, a gente sabe exatamente a dimensão da importância disso, dessa troca direto, desse contato direto com as pessoas que me seguem. Rodrigo Melim, obrigado pela sua pergunta, cara. Te acho um cara muito talentoso, admiro o seu trabalho e é muito legal você ter mandado a pergunta e você está experimentando aí e está vendo exatamente o que é, né? A gente tem momentos de glória, né? De êxtase e momentos de muita angústia. Eu acho que não deve ser muito diferente o que eu passei do que você está passando, né? É aquela expectativa depois que você faz um grande trabalho para um próximo trabalho. É a angústia de todo mundo que cria, se você vai conseguir repetir um feito, ou colocar uma música de novo no ouvido de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, melhor dizendo. Mas eu te confesso que, olhando para esses quase 30 anos de trajetória do Skank, cara,
diria para você, não teve um momento que eu dissesse, caramba, agora fudeu, agora não teve. Eu acho que o nosso trabalho e a coisa mais difícil foi realmente assim tentar essa frequência que o Skank conseguiu ter, né, de uma regularidade, de trabalhar de uma forma sistemática, né? Olha, agora um disco, agora outro, agora show, não sei o quê. Disciplina. Renato Russo já falou, não foi ele que criou isso, mas ele reprisou numa letra dele, disciplina é liberdade. Das coisas mais difíceis nessa carreira é ter disciplina, porque o estímulo para você sair dos trilhos você tem a toda hora, né? E é bom que saia de vez em quando também, não vejo problema, mas eu tentando buscar aqui uma hora difícil, eu acho que não teria, assim, claro que teve momentos mais difíceis, mas não teve um que eu dissesse, nossa, agora é fundo do poço, agora é downhill, degringolou total e tal. Não, acho que não teve isso, né? Não teve um grande desentendimento também entre nós, nunca teve. Talvez o mais difícil seja exatamente agora, onde eu vou mudar uma estrutura que já está consolidada há 3 décadas. Talvez esse seja o momento mais difícil, é o que o que está por vir, né? O que está por vir aí agora. E talvez seja muito divertido também. Tata Werneck, obrigado pela sua pergunta. Essa decisão, ela foi maturando, né? Ela não é, tipo, uma insatisfação minha dentro da banda. Não é por isso que eu tô deixando a banda. Ela é muito mais uma insatisfação minha com o que eu posso fazer fora da banda. Eu acho que tem muitas coisas que eu posso fazer ainda na música e que não estão necessariamente ligadas ao Skank, não passam pelo Skank. Como eu acho isso para todos os integrantes do Skank. Essa falta minha nesse terreno, nesse lugar fora do Skank é que me deixava muito insatisfeito. O que eu dei pro Skank e os outros também foi o que a gente podia e conseguia, né? Nesse período todo, era o que dava para entregar para a banda, né? O esforço de cada um, né? Mas fora da banda eu me acho ainda um pouco, diria, incompleto. Ainda tem muita coisa para fazer. Então eu estava já maturando essa ideia, coisa de alguns aninhos aí, pouco tempo. Né? Isso ficou mais forte agora, se acirrou agora, e a gente conversando e tal, entendemos que talvez esse fosse um bom momento para a gente fazer uma pausa na banda. E quem sabe, se nada diferente ocorrer, provavelmente que a gente retome a banda para futuros projetos aí. Se o gênio da lâmpada aparecesse e me concedesse 3 pedidos, né, eu ia fugir da piada do mineiro que pediu 3 queijos. Eu ia pedir, primeira coisa, um Brasil com mais justiça social, né, um Brasil mais igualitário, com mais chance para todo mundo, com essa questão social mais bem resolvida. Acho que é o primeiro de tudo que eu ia pedir. Segundo, eu ia pedir para o planeta Terra, né? Uma consciência ecológica maior, pensando nos nossos descendentes. Pensar um pouco mais que os dirigentes da Terra, os grandes governantes, melhor dizendo, se lembrassem, né, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, enfim. E a terceira é que ele não deixasse a minha criatividade me abandonar nunca. Eu acho que isso está ligado à coragem, né, a ser inventivo, enfim. Eu não queria que esse ímpeto me abandonasse, que estivesse sempre comigo. Mas, enfim, vou tentar criar todas as maneiras, oportunidades e modos para que a gente siga criando coisas aí até quando der. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Não esqueçam, inscrevam-se no meu canal do YouTube, deixem seus comentários. Mais pra frente tem conteúdo novo.